que acha, viveu a vida inteira lá, não viu, né? Que a sua mãe já não sofreu, agora vai você também, né? A gente escuta essa frase, né, Carla? É, Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. até assim, foi assim, vou contar desde o começo para poder o pessoal entender assim um pouco. A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 15 anos, tá? Aí depois, com mais ou menos quando eu tinha 17 anos, ela conheceu meu padrasto, né? E começou a se relacionar com ele. E aí onde começou, porque meu pai nunca foi abusivo, nem perto disso, assim. Até era permissivo demais. E aí o meu padrasto começou assim, na época, claro, eu tinha 16, 17 anos, eu nem me lembro, assim, não sabia o que que era um relacionamento abusivo, né? O que eu sei, o que eu lembro que ele fazia é que ele era bem, hoje, sabendo o que eu sei, assim, pelos estudos e tudo que eu tenho, eu vejo que ele tinha muitos traços, pelo menos, claro que a gente não pode diagnosticar ninguém, né? Quem sou eu? Mas assim, ele tinha muitos traços de narcisista e psicopata, né? Porque ele fazia assim muita coisa, era agressão verbal, agressão moral, violência psicológica, física, tudo assim, ele era muito mal, digamos, né? Então, assim, só para encurtar a história, eu chegou uma época que eu dormia com uma faca embaixo do travesseiro, porque eu Nossa. tinha medo ele dizia que ia matar ela, ele bebia, ele era alcoólatra. E aí eu tinha medo dele fazer alguma coisa com ela, né, contra ela de noite, assim, e era só eu e ela, eu sou filha única, né? Então eu morava com eles, era eu, ela e ele. E eu tinha medo de ele chegar a fazer alguma coisa e eu achava que eu tinha que, né, tentar defender ela de alguma maneira. Só que aquilo, assim, me fazia ver ela de uma maneira, assim, eu achava que ela era fraca, sabe? Eu pensava, meu Deus, como é que minha mãe aguenta essas coisas? Ela é muito fraca, ela não reage. Eu não entendia, claro, não entendia que isso é violência psicológica, que hoje eu sei que não é nem um pouco fácil depois que a gente entra nisso, né? Mas na época eu não entendia isso e eu julgava muito ela, né? Eu julgava, assim, e achava, meu Deus, como ela é fraca, eu não ia aguentar isso, sabe? Aquela coisa que a gente pensa, né? Mas quando é adolescente, né? E aí foi isso, aí teve muita coisa, ele já tentou matar ela, foi coisas assim, sabe, muito fiasco, muito dela sair correndo para os vizinhos, às vezes de noite, pedindo socorro. Ele afiava a faca para matar ela, porque eles tinham um mini mercado na época, tinha um açougue, e ele tinha faca, aquela de açougueiro. Daí ele ameaçava que ia matar ela com a faca, sabe? Estrangulava, cansou de tentar estrangular ela também. E tudo isso eu via, né? Um dia também eu estava grávida do meu filho, eu tenho um filho só, né? Que hoje tem 32 anos. Eu estava grávida dele com 7 meses de gravidez, e só que eu, assim, eu discutia com ele. Eu não ficava quieta, porque eu acho que eu tentava, assim, como ela não fazia nada, ela era muito submissa, eu tentava fazer por ela, né? Então a gente discutia muito, eu batia de frente com ele, nunca aceitei isso, assim. E um dia, numa discussão, ele tinha uma arma e deu um tiro. Só que ele deu um tiro para baixo, no chão, assim, né? E até hoje tem na casa bala alojada, assim, no parquê, né? Só que eu, grávida de 7 meses, né? Na verdade, era para ser para mim aquele tiro, né? Ele quis assustar, claro, mas então foi bem traumático, assim, aconteceu muita coisa, muito, ele era bom, aí hoje eu vejo que ele tinha traços de psicopatia também, porque ele matava gatos, sabe? Ele era bem, já foi atrás de mim com faca na rua também, porque um dia eu denunciei ele, e ele ficou sabendo que eu denunciei, e aí ele ficou brabo e tentou ir atrás de mim com uma faca no meio da rua. Foi assim, foi um filme de terror, né? E daí, e eu sempre assim, eu não entendia como é que ela aceitava aquilo. Eu achava muito, como é que eu vou te dizer? Tipo assim, ó, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela foi morar sozinha e colocou um mini mercado. Ela foi trabalhar e ela encarou sozinha, assim, um mini mercado pequeno, dentro da casa mesmo, assim, sabe? E ela encarou tudo sozinha. Então eu admirava ela nesse sentido, assim, porque eu achava, pô, né, ela saiu de casa e tá fazendo a vida dela. Achava assim, admirava ela como mulher. E aí, quando ela conheceu ele, aquilo que ela começou a viver isso, assim, de deixar ele fazer o que quisesse com ela, aquilo me desmontou, assim, sabe? A imagem dela, para mim, caiu por terra, assim, foi bem complicado.
Aí, no fim, o que aconteceu é que, daí depois eu casei, né? Aí saí da casa dela e tudo, e eles continuaram ali, e eles sempre fazendo isso. Aí, para encurtar a história, eles viveram 25 anos, mais ou menos assim, e ela não conseguiu se libertar, ela só se libertou dele quando ele faleceu, né? Faz uns 10 anos, mais ou menos, que ele faleceu. Mas ela ficou o tempo todo ali, não saiu daquele ciclo, né? E eu sempre querendo ajudar. Na época eu queria ajudar, eu queria tentar fazer alguma coisa por ela, eu tentava abrir a cabeça dela, sabe? Eu tentava falar. Claro, eu não entendi o que que era um relacionamento abusivo. Mas eu tentava, assim, abrir os olhos dela. Eu dizia, mãe, olha só, tu não precisa aguentar isso, né? Por que que tu tá nessa relação? Até porque, assim, a casa era dela, o mini mercado era dela, ela não tinha dependência financeira dele, no caso, né? E ele entrou lá e tomou conta, como se fosse tudo dele, né? Mas aí o que que ela me dizia? Ah, mas tu vê, aí ela já tinha 50 e poucos anos, 60 na época. Ah, mas aí o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou ficar sozinha, sabe? Medo da solidão. Quem é que vai me querer agora com essa idade, né? E ficava naquela coisa, aquela baixa autoestima, que a gente sabe, né, que isso é bem comum, mas na época eu não entendia, e eu tentava dizer, mãe, mas não é assim, sabe? Tu tem muita vida pela frente, isso não tem idade e tal, eu tentava, mas não adiantava, né? Ela entendia, ouvia, mas não conseguia sair. E claro, eu não sabia nem metade do que eu sei, né? Então, eu acabei não conseguindo fazer nada por ela. E É, isso não, me deixou muito. e o pior, né, assim, Carla, que mesmo a gente sabendo tudo que a gente sabe, eu vou até dizer uma coisa para desconstruir as ideias aí das pessoas, né? Eu e a Uhum, Carla, mesmo a gente estudando tudo que a gente vem estudando, a gente ainda assim pode ser vítima de relacionamento abusivo. E mais uma com coisa, certeza. mesmo a gente estudando, mesmo dentro da terapia, a gente precisa tomar muito cuidado no nosso posicionamento, porque é muito fácil a mulher desistir de tudo e voltar com o abusador. Então, essa É. relação, essa luta que a Carla foi tendo com a mãe, né? É uma luta muito difícil. Porque sair de uma relação abusiva não implica só querer. Porque querer, a gente quer, a gente se Com desespera, a certeza. gente implora para que aquilo acabe. Mas não é assim, né? Existem coisas muito enraizadas dentro da mulher que não deixa ela sair do relacionamento abusivo. Com E quando a certeza. família se vê como a Carla, né, é muito difícil, porque você se vê de mãos atadas, né? Você quer ajudar, você sabe que aquela pessoa precisa, mas você não tem o que fazer, porque no final de tudo, a escolha é sempre da pessoa. Então, assim, eu sempre que vou atender, eu sempre procuro, dependendo do caso que eu vejo a gravidade, eu procuro falar com a família, fazer uma intervenção, porque a maneira que a família se posiciona, ela pode jogar mais ainda a mulher nos braços do abusador. Era o que acontecia, porque daí eu acabava, como eu não entendia, né, eu acabava falando mal dele. E quanto mais eu falava mal dele, mais ela se ficava mais chegada nele, no caso. Daí eu era ruim, eu que era errada da história. E como todo abusador, ele era muito sorrateiro, né? Então, assim, ele fazia as coisas por baixo dos panos para todo mundo, ele era maravilhoso. E eu tava vendo toda a manipulação dele, sabe? E aí quando eu ficava louca, que eu não aguentava mais aquilo, que eu botava a boca no mundo, aí a louca era eu, né? Aí no caso, quando é a vítima, daí nesse caso era eu, porque como ela não abria a boca, quem abria era eu. E aí eu que saía por, como assim? Ele é tão bonzinho, o que que ela tá vendo? O que que ela tá, sabe? Mas eu tava vendo tudo Esses, aquilo por baixo dos panos, sabe? É esses horrível. raposos, esses raposos, eles são É. os mais difíceis, né? Porque para fora ele se coloca mesmo como bonzinho. E aí, Todo quando mundo você adorava vai ele. falar o que está Uhum. acontecendo, ninguém acredita, né? Ninguém Eu que era acredita. louca, a louca. Eu sei, eu sei. Assim, na minha história de Raposo, ele, assim, no meu caso, ele tinha esse comportamento antissocial, né? Então,
não foi tão difícil, né? O difícil foi ouvir assim, né? Tá vendo? Eu dizia, você não ouvia, né? Então, o mais Uhum. difícil foi quebrar, derrubar esse ego, né? Porque existe uma questão de ego também aí, né? Que a gente fica não querendo dar o braço a torcer, é uma coisa interna da gente. Mas eu sei que quando esse raposo é esse bom moço, esse bom rapaz, que até fala lá, dá o exemplo no livro do Gaslight, né? Esse bom Uhum. rapaz que faz o boa pinta, que para todo mundo é muito gentil, muito participativo e dentro de casa, né, é assim o terror. Ainda mais que eles tinham um mini mercado, né, onde eles moravam, no bairro onde eles moravam, e ele era muito conhecido lá, porque era um mini mercado forte na época, então ele era muito conhecido, sabe? Ele atendia no mini mercado. Então todo mundo, ele era o máximo, que simpático, que querido, não sei o quê, mas só a gente sabia dentro de casa como é que era, né? E Sim. aí era assim, eu passava por louca. Daí, tá, eu acho que eu era a única que via, sabe? O que estava acontecendo assim. Porque, e aí aquilo dá uma agonia, porque aí tu pensa, meu Deus, eu tô enxergando, será que ninguém tá vendo o que eu tô vendo? Só que, claro, hoje eu sei que tudo manipulação e tal, eu não entendia, só que eu via que ele era dissimulado, que eu pensava na época assim, ele é muito dissimulado, sabe? Ele é muito falso, era o que eu pensava, mas, né, depois que eu fui entender tudo que era, né? Sim. E aí também ele fez aquela manipulação com ela de ir em psiquiatra, né? Ela se separou dele várias vezes. Aí ia na polícia, dava queixa, toda aquela função. Aí vinha a polícia, tirava ele de casa, porque a casa era dela, né? Aí fazia ele sair da casa, daí daqui a pouco ela aceitava de novo. Na época eu podia retirar a queixa, né? Na época já tinha, acho que já tinha a Lei Maria da Penha. Eu não lembro se já tinha. Eu sei que dava parte na polícia e depois podia tirar a queixa, né? Não é que nem hoje, hoje não pode mais, né? Mas podia. Então ela ia lá e retirava. Daí ela retirava a queixa, daí voltava com ele. Aí ele vinha com aqueles papinhos mole, não sei o quê, que eu vou mudar, que não sei o quê, que não vai mais ser assim. Aí ela aceitava de volta. Aí um Aí, dia porque ela eu não disse. sei. Aí eles dizem assim, esse tipo aí de bom rapaz, eles dizem assim: ah, eu sou assim só com você. É alguma coisa que você faz que me deixa Uhum, assim. Porque com as uhum. outras pessoas eu não sou. Aham, é tu que me irrita. É você que tá fazendo alguma coisa para me deixar assim. E a mulher toda Exatamente. sensibilizada, né? Não sabendo. Por isso que eu digo que falar do relacionamento abusivo é muito importante. Porque é só colocando esses exemplos e falando sobre isso é que a gente vai conseguir fazer a mulher entender, né, as manipulações que Com existem aí, certeza. que são inúmeras e que nenhuma de nós, como eu disse lá no começo, nem eu e nem a Carla, mesmo sendo especialista no assunto, a gente está livre de cair na enrolação dos raposos. Tem que estar sempre cuidando, sempre vigiando. Sempre. Sempre. É orar e vigiar, e assim, Orar e para nós vigiar. tem que ser, tem que ser Sempre. uma regra, né? Assim, todo dia, Com arroz, certeza. feijão, orar e vigiar. Sempre. Eu tô sempre com as antenas ligadas agora. É, eu bem sei. E, e daí eu sei que daí foi assim. Aí chegou uma época que ele disse que. Não, aí ela pediu, né? Disse que ia aceitar ele de volta se ele fosse no psiquiatra. Né? Fosse se tratar, fazer terapia, tomar remédio, fazer o que tivesse que fazer. Aí ele foi no psiquiatra. Daí, na época, tu vê, eu não, nem sabia, nem imaginava. Mas o que o psiquiatra disse é que ele tinha um transtorno de personalidade. Né? Que hoje eu entendo que deve ser o narcisismo, né? Na época eu não sabia. Mas não, ele não disse que era narcisista, mas até porque ele foi, eu acho que em 2 sessões só, ele não foi mais que isso. E sabe como é que é, né? Eles vão, daí daqui a pouco, desistem, é só para dizer que foram, né? Sim. Então, o diagnóstico foi esse, um transtorno. Então, quer dizer que, né, eu imagino que seja isso junto com psicopatia, porque era bem forte dele, assim, sabe? Era bem. E daí não adiantou, não se tratou, continuou assim e ela aceitando de volta. Até que ela só conseguiu se libertar quando ele faleceu. Pode falar. A Jane está colocando aqui, depois que se aprende a olhar as atitudes, nunca mais se engana por palavras. Então, Jane, eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho assim estudando muito esse assunto, né?
e estudando, a partir do momento que a gente estuda esse tipo de assunto e tendo vivido dentro, como eu e como a Carla, a gente entra com uma profundidade muito grande nos estudos, né? E isso daí que você disse vai depender muito do motivo pelo qual eu entrei e eu fiquei. Porque se eu tiver personalidade dependente, emocional ou codependente, eu de novo vou começar a ver contos de fadas onde não tem. Eu vou começar a ver as verdades mentirosas, que é então o tal do dedo podre, né? Quando você olha para a verdade, mas você não enxerga a mentira naquela verdade. Né? E isso é muito complicado. Mulheres que amam demais, que é o nosso caso, que tem as características codependentes. Você tem, Carla, características codependentes? Tem. Uhum. Depois estudando, Mulheres que eu amam demais, que sou têm as codependente. características codependentes, elas, esse orar e vigiar tem que ser uma regra mesmo, porque a manipulação ela não tem um padrão único, né? Ela pode vir de várias formas. O controle, os ciúmes, isso daí é o básico, é o arroz e feijão, mas não é nesse tipo mais de abuso que a gente vai cair. A gente vai cair nas manipulações ocultas. E essas manipulações ocultas, nem nós que somos especialistas estamos livres, né? Então, é como eu digo, é por isso que é muito importante a gente, quando está nessa situação, buscar um profissional especializado, né? Esses dias eu recebi uma cliente e ela me disse do tempo que ela estava na terapia e que nunca tinha ouvido falar sobre relações abusivas. Que só a partir do momento que ela começou a seguir as minhas lives e o meu trabalho, é que ela foi entender. Então, assim, não, a especialidade em relacionamento abusivo, é uma especialidade à parte mesmo. Não é porque eu sou terapeuta ou sou psicóloga que eu sei, conheço tudo sobre isso. Não. Esse tema, esse assunto é um assunto muito, muito, muito diverso, né? E que a gente precisa estudar muito para que a gente possa, então, distinguir o que realmente está acontecendo com essa mulher. E tem muita psicóloga também, já chegou para mim casos assim de clientes também que me disseram que na terapia com a psicóloga ela é, né, vítima de um relacionamento abusivo, ela saiu já de um relacionamento, mas que ela estava fazendo terapia, mas a psicóloga não, ela tratava como se fosse um relacionamento normal, sabe? Não tem essa visão que a gente tem do relacionamento abusivo. Porque é diferente. Daí eu ainda ela disse que daí que quis fazer comigo por causa disso, né? Então, Porque e a sabe o que psicóloga não estava acontece? tendo a visão. Muitas vezes a terapeuta ou a psicoterapeuta, ela vai no sintoma, né? E a mulher também, ela busca pelo sintoma. Então, ela não vai buscar porque ela está num relacionamento abusivo. Ela vai buscar porque ela está tendo muita crise de ansiedade. Ela vai buscar porque ela desenvolveu uma síndrome do pânico. Ela vai buscar depois que ela já está cheia de calmante, cheia de remédio, já está numa depressão. Então, se a terapeuta não tivesse especialização, ela não vai conseguir ajudar essa mulher a entender que é o relacionamento que está levando ela a ter essas consequências na saúde dela. E o relacionamento abusivo, ele traz tanto doenças para a saúde mental quanto doenças físicas, né? Como endometriose, fibromialgia, né? Questões hormonais. Então, você não estar bem dentro de um relacionamento vai trazer muita dificuldade pro seu dia a dia, né? Com certeza. E ela tratava como se o marido dela não fosse um abusador, sabe? Tratava o caso assim como se fosse normal. E a gente sabe que não tem como, porque eles fazem coisas que não dá para comparar com um relacionamento disfuncional, digamos, né? Não. Um relacionamento disfuncional é uma coisa, um abusivo é É. totalmente diferente. A pessoa, o jeito de tratar é outro. Olha, a Então ela não Fernanda estava tá conseguindo dizendo. ver. Oi? A Fernanda tá aqui dizendo, né? Parece que o problema somos nós. Senti isso na terapia com a psicóloga. Parece que ela não acreditava muito no que eu contava. Isso, exatamente.
Elas não, parece que não acreditam. E a gente que já conhece essa realidade sabe exatamente o que elas estão sentindo e acredita e sabe como é que funciona. Por isso Você que elas sabe ficam até que mais à vontade com a gente, né? Você sabe que por um tempo eu dizia para a psicóloga que a culpada era eu. Uhum. Eu também Eu achava. dizia, eu dizia para ela, olha só, Eu eu devo dizia ter algum assim que problema, não é possível. Uhum. eu dizia que eu não, que eu tinha tirado as coisas que ele gostava de fazer, como se Uhum. eu fosse a errada na história, Sim, porque entendeu? eles dizem que tanto que a gente é o problema que a gente acredita que a gente é o problema. De tanto eles dizerem. A culpa E é aí tua, é vem, tu que me deixa assim. Se e a eles te gente vai para traem, foi psicóloga tu que fez eles te trair. acreditando, a gente Uhum. vai acreditando que a gente é o problema. Uhum. Não, chega ao ponto de dizer eu te traí porque tu fez eu te trair, porque tu não me dava carinho, ou porque tu não transava comigo, a culpa é tua que eu te traí. Chega num ponto desses, então é assim, tudo é a gente, né? E aí, é isso que eu digo, a psicóloga que não entende dessa parte, assim, não tem especialização nessa parte, não trata como se fosse um casamento normal, assim, uma relação normal, e não é, a gente sabe que não. E aí, E, muitas vezes, e, elas procuram a gente por isso, se sentem mais à vontade e mais compreendidas, né? Porque isso que importa. A gente sabe o que elas estão passando. E sabe que não é olha, coisa da cabeça delas, que elas não são loucas. olha só que legal. É isso mesmo. É, a Jeane, né, disse, né, que você ajudou bastante ela. E é isso mesmo, Ai, a Jeane, Jane é um é não amor. carregar a culpa, né? Eu digo assim que ficamos com o que é nosso e devolvemos para o outro o que é dele, né? Quanto eu quis Exatamente. esconder das pessoas, né? E hoje eu vejo que eu escondia coisas que não eram minhas, né? E ó, o Evandro Exatamente. aqui dizendo sobre quando uma policial é chamada para atender um caso de violência doméstica e ela fica a favor do agressor. Olha, o Evandro, hoje em dia está tendo muitos Manipulada, cursos, né? a respeito da violência doméstica. Porque o que, que acontece? Uma coisa que a gente tem que entender também. Nós, mulheres, também somos frutos do sistema patriarcado e do Machista. machismo, né? Então, as nossas atitudes são atitudes machistas. Ah, eu sou mulher, eu não vou ter atitude machista. A minha educação é pautada no patriarcado e no machismo. Então, Estamos eu em posso sim. desconstrução, né? Então, a gente Todos. precisa não só trabalhar essas questões, mas também trabalhar as questões masculinas dentro dessa sociedade. Esses dias eu ouvi um post assim: foi proibido numa escola as mulheres irem de calça leg, né? Calça justinha. E aí a pessoa comentou assim: infelizmente, de novo, a mulher é a culpada, né? Então, quando se proíbe uma mulher de mostrar as suas curvas, né? Tá proibindo ela de ser mulher. Só que Ser feminina, né? nós mulheres, por conta de ter uma educação dentro desse sistema, a gente acha isso muito normal. Eu chego a olhar para minha colega e dizer a ela e julgá-la pela roupa que ela usa. Né? Triste isso, muito triste. Então isso é muito forte na gente, né? Eu estou em vários grupos Até, de mulheres, né? E a gente vê muito julgamento machista das próprias mulheres. até aquilo de dizer, ah, porque aquela ali é uma piranha, é uma vagabunda. Gente, a gente não pode dizer isso, é uma mulher igual a gente. Por que que tu vai chamar a outra de piranha, de vagabunda, ou de... Não, ela é uma mulher igual a ti, sabe? A gente tem que parar com isso. Isso é uma coisa que foi... que é isso que eu digo, a gente é... Todos nós somos machistas em desconstrução, não adianta, tanto o homem quanto a mulher. Então a gente tem muito disso, a gente tem que se policiar, né, e tentar não falar essas coisas e mostrar para as outras também que não é legal. A gente tem que ser unida, a gente não pode dizer isso, assim, não pode taxar a mulher disso ou daquilo. É a mesma coisa do estupro, aí tu vai dizer que a mulher foi estuprada porque ela estava de roupa curta ou porque ela estava, sei lá, de madrugada na rua. E daí? Se ela quiser andar de qualquer jeito, ela vai andar. Se ela quiser andar qualquer hora, ela vai. E ela não tem que ser estuprada e não tem que mexerem com ela por causa disso. É porque a Sabe? mulher Tem que parar com isso. A vítima não é o problema. A vítima não é culpada. Nunca é. Não dá pra. Aquela coisa de uma moral invertida, né? Valores invertidos. Exato. Isso não existe. Quando você é tirado o seu direito de mostrar a sua curva, né? Tá tirado o seu direito
de ser sensual, porque a mulher ela é sensual, né? Ela tem a Sim, sensualidade, é da é a mulher. feminilidade, Poder né? tirar do direito dela mostrar o peito quando ela tá amamentando, quando ela tem que esconder a É amamentação, é outro tirar do absurdo. direito dela de ser mulher, tirar do direito dela do feminino. É isso que as pessoas precisam entender. E aí nós temos que mudar o olhar para o masculino, né? O olhar para o homem, das atitudes dele. O homem precisa desenvolver o autocontrole e não olhar para a mulher Com como um certeza, objeto, né? com certeza. Não Desenvolver olhar o como seu objeto, é isso controle aí. emocional a partir daquilo. E a gente também sabe que eles também sofreram com essa educação machista, entendeu? Sim, Então, por isso que a gente tem que desconstruir uma sociedade toda. E é importante nós, eu, a Carla, somos sementinhas aí, pequenininhas, né? Mas é uma sementinha, eu planto daqui, ela planta de lá, dá uma regadinha, aí vai cair mais uma sementinha ali, que isso vai espalhando, por isso que é importante. Mas, Carla, me fala, você contou da trabalho de sua formiguinha, mãe, né? todo mundo ficou aqui Sim. super, né? Super assim, querendo pegar sua mamãe no colo, né? Por conta É, dessa relação. foi bem triste, assim. Mas e você, Aí, né? Onde que você, assim, quando começou a sua relação abusiva, é, né? daí assim, hoje, com a visão que eu tenho hoje, né, eu vejo que desde daquele episódio, no caso, eu venho tendo relacionamentos tóxicos, né? Todos. E aí foi bem complicado, assim. Todos os relacionamentos depois foram tóxicos. E agora, uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu entrei nesse abusivo. Só que graças a Deus foi pouco tempo, foi 1 ano e 2 meses. E só que não teve violência, tinha violência psicológica no caso, né? E moral, né? Mas não tinha violência física. Pelo menos não era assim tão agressivo que nem meu padrasto era, né? Mas aí começou a acontecer manipulação, né? Toda aquela e é engraçado, né? É isso que eu digo para as gurias do grupo e para minhas clientes também assim, que a gente tem que sempre ver isso, que a gente não confia na intuição da gente, né? Mas a mulher tem uma intuição, a gente tem uma intuição muito aguçada. E tu sabe que no começo da relação, quando eu comecei a ter uma relação com ele, eu olhava para ele e enxergava alguma coisa do meu padrasto. Era uma coisa muito louca, sabe? Eu olhava assim e dizia, meu Deus, mas o que que ele tem de. Não era fisicamente nada a ver, assim, sabe? Mas eu olhava, tinha um quê do meu padrasto, uma coisa assim, sabe? E eu pensava, meu Deus. Aí a gente pensa, ah, eu tô louca, o que que é isso? Da onde que eu tô tirando isso, né? Ah, nada a ver. Não dei bola, né? A gente não dá bola. Mas, Depois eu fui ô, ver, Carla, né? você viu um post que eu coloquei esses dias, né? Dizendo que a mulher, ela tem a intuição, é dela, é nata, inclusive, dentro das inteligências, a intuição feminina, ela está sendo estudada, né? Tanto a intuição feminina como a intuição materna, como uma inteligência à parte mesmo, né? Só que É, o que, que acontece? O automático do dia a dia, primeira coisa, trabalhar demais. Quando a gente trabalha demais, quando a gente tem que manter a casa, quando a gente busca resultado, a gente entra no masculino, né? Porque todos nós temos o masculino e o eu entrei feminino. muito. E Uhum, quando a gente entra no masculino, a gente vai perdendo o poder da intuição, né? E aí, exatamente. juntando isso, vem os abusos que vão em sequência, as distorções cognitivas causadas pelos abusos. E aí, quando a gente tem uma intuição, tem uma sensação, a gente acredita que não é verdade, né? Que é da nossa cabeça. É verdade, bem assim. Eu entrei muito no masculino porque, assim, eu me separei do pai do meu filho, ele tinha 6 anos, né? Então, na verdade, eu praticamente criei ele sozinha com a ajuda da minha mãe, né? Então, eu tive que entrar muito no masculino. Eu tinha que bancar a casa, eu tinha que fazer tudo, era eu pra tudo, né? Então, também, aí me envolvi em relacionamentos tóxicos e tal, até que aconteceu isso desse abusivo, né? Aí, a primeira vez, assim, que aconteceu uma coisa que eu já fiquei meio assim, foi que acho que tinha uns 2 meses de relacionamento, ele fez um escândalo, porque a gente estava num evento, num grupo que a gente participava, e eu tirei uma foto com um amigo nosso, com um amigo meu, que era amigo dele também, de muitos anos e tudo, abraçado assim, abracei, né? A gente se abraçou pra tirar uma foto. Mas deu, caiu o mundo, sabe? Um absurdo, porque onde é que já se viu que vão achar que tu tá me traindo com ele, que não sei o quê, sabe? Toda aquela.
Meu Deus, eu tirei uma foto com uma pessoa que tu conhece há anos, né? Que é teu amigo também. Não, mas não pode, que isso é um absurdo. Começou assim, né? E aí já foi a primeira briga, assim, já tinha uns 2 meses, mais ou menos, de relacionamento, já foi uma briga terrível por causa disso. E assim foi. Daí começou, foi indo, e ele dizia pra mim que eu era muito sorridente, porque eu sou assim como tu tá vendo, eu tô sempre brincando, rindo, converso com todo mundo, é o meu jeito de ser, né? Eu tô sempre rindo, sempre. Graças a Deus, apesar de tudo que eu passei, eu tô sempre rindo. Eu acho que é por isso até, aprendi, sabe? Ressignifiquei tudo e hoje eu sou bem feliz com a vida que eu levo, né? Então, assim, então eu tô sempre rindo. E ele dizia, ai, tu é muito sorridente. O que que as pessoas vão pensar? Vão pensar que tu tá dando bola, os homens, no caso, né? Vão achar que tu tá dando bola pra eles, que tu tá, né? E eu disse, ué, mas como assim, né? Se eu não quero e pronto. Aí eu dizia, né, tu não confia em mim? Não, eu confio em ti, eu não confio neles. Sabe aqueles papos assim, gente, como Gente, assim? Se eu não quiser? essa frase é muito comum, né, Carla? É, não, Eu olha, confio em você, eu não confio neles. Nossa, que mas se eu não palhaçada quiser, de nada vai frase. acontecer, né? Como assim? Ah, então era bizarro, assim, sabe? E aí aconteceu, foi aí depois, né, trabalhando na terapia e tudo, que eu fui ver que eu sou codependente, né? Em desconstrução também, né? Me reabilitando da codependência, mas assim, teve. É uma reabilitação mesmo, né? Também a Diária. gente tem que estar sempre se cuidando, se monitorando, eu sei que pro resto da vida, então eu tô sempre ligada nisso, assim. E aí aconteceu dele sofrer um acidente e teve que fazer uma cirurgia. E isso a gente nem namorava ainda. A gente tinha, acho que, um mês de relacionamento que a gente só ficava, assim. E eu me fui para dentro do hospital, passar 3 noites sem dormir lá, cuidando dele. Tendo que trabalhar no outro dia. Sabe? Aquelas coisas assim de codependência. Dando banho nele, tudo. Né? A salvadora da pátria. Fui lá salvar. Aí, tudo aquilo. Isso que nem namorada era, imagina. E, claro, aí a gente, sabendo como é que é a codependência, no fundo eu achava que ele ia retribuir aquilo. Eu também, olha, eu passei uma época fazendo a mesma coisa, sabe? Ia cuidar, ia no hospital. A boa Teve um samaritana. dia. Hoje eu tenho Teve uma um raiva de dia. me lembrar disso. Olha, teve um dia que eu olhei para aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu não sou nada dessa pessoa que eu tô fazendo aqui. Que nem eu. Eu só ficava com ele, sabe? Banho, eu dava banho nele, gente. Eu dormia 3 noites, dormia lá no hospital, tendo que trabalhar. Eu, Jesus do céu, olha. Não, hoje. Aí depois a gente fica com raiva da gente, né? Meu Não, isso, Deus, como é que eu ó, pude? ela tá perguntando aqui. Isso é codependência, viu? É quando você sai totalmente do seu lugar, né? Nas leis sistêmicas, a gente pode dizer que a gente sai totalmente do nosso lugar. A pessoa nem pediu ajuda sequer. A gente Sim. já tá lá, né? Fazendo, cumprindo. A gente E vai o pro lugar de pior, mãe, né? e o pior, né? A gente tá esperando alguma coisa em troca, né? E No aí, a fundo gente tá, diz né? assim, olha só, eu escuto muito assim, né? Ah, eu não acredito nos homens. Eu só me aparece homens abusivos. Aí eu penso assim, no meu caso, não é que aparece, né? Eu tô sempre dando sopa para aparecer, né? No fundo a gente escolhe, né? Inconscientemente a gente escolhe. A gente Claro que não é atrai, consciente, mas né? escolhe. Escolhe. Eu também, eu ia atrás. Do pior que tivesse, eu ia atrás. Ah, é esse que eu quero. Não, tanto é que esse meu ex, eu escolhi ele, sabe? Eu bati um olho nele e eu perguntei para minhas amigas quem é aquele cara. Eu quero, sabe? Fui eu. Eu fui até onde eu queria porque queria aquele cara. Que horror. Aí Gente, consegui, né? é isso a Tive ele daí. codependência, sabe? Você não consegue discernir, você quer salvar. Hoje, assim, quando eu tô com uma amiga, tento me controlar muito, né? Pra não entrar na terapia, né? A gente já tem a fama, assim, aonde eu vou, eu tô chegando, já todo mundo já começa a falar, a mulher do relacionamento abusivo, né? Sim, é. Mas quando uma amiga fala assim pra mim, esses dias eu escutei assim, ó. Ai, eu arrumei um crush, eu fui na casa dele, ai, nossa, ele adorou, porque eu arrumei toda a cozinha, limpei a casa. Eu fazia isso.
fazia almoço, eu limpava a cozinha, eu limpava a casa. Um dia eu tirei debaixo dos armários da cozinha um monte de potinho. Potinho, assim, de guardar comida. E daí tinha um monte sem tampa, sabe aqueles potinhos assim, que homem, né, morando sozinho. Eu fui lá, tirei tudo pra fora os potinhos, fui achar as tampas dos potinhos, arrumar, botar no lugar. Olha, hoje quando eu lembro, eu tenho vontade de bater na minha cara. Mas ó, é bem isso. Olha aqui que ela tá dizendo, né? Que ela lavava, passava, ia ao banco, lotérica, e no final ganhou traição. Não é que você ganhou traição, é que a gente, quando tem esse comportamento, a gente tá indo dando o passo errado. Eles, na verdade, nunca mostraram que eram fiéis, ou que pedido mais do que era necessário. E a gente entrou na função de mãe, né? No papel de mãe. E nós não somos, né? Ser namorada, ser esposa não é isso. Aí, bem porque existem as fases do namoro, né? Que elas são para isso, né? Então você é do ficante, você passa namoro e assim você vai seguindo. Agora, quando você dá passos, né, sem olhar bem e você passa muito rápido, você tem muita chance de dar errado, né? Porque você não Era o que teve esse acontecia. tempo de Eu me conhecer, né? jogava de cabeça, né? Em E a todas as relações eu era codependência assim. faz isso, né? Faz a gente Jogava de entrar com cabeça. tudo. É uma Aham. intensidade muito grande de sentimentos Total. da codependência. Ai, coitado, ele precisa de mim, ele é sozinho, tá doente. Minha cirurgia, eu vou lá, vou salvar. É isso Ai, mesmo. salvei, me ralei. Eu nem tô Aí pra me salvar não tinha ninguém, aí preocupada. eu me salvava sozinha. Por quê? O que a gente tem na ideia, né? A gente não se importa se nós estamos sendo amadas, nós estamos sendo Não. necessárias. E aí que vem os padrões, né? Que a gente É, aprendeu com a nossa família, né? Ser necessária. Nossa mãe se comporta como necessária, então a gente vai ser necessária. E ele dando de volta apenas aquilo que a gente ofereceu, né? Não importa como ele vai devolver. A gente nem liga para o dar e receber, a gente nem para reciprocidade. A gente apenas entrega tudo que tem. a gente acha que a gente fazendo isso, ele não vai largar a gente, né? A gente pensa, eu sou necessária na vida dele, ele precisa de mim. Eu sou Então, como ele precisa de mim, ele insubstituível. não vai me largar. Hã? Eu sou insubstituível, né? Sim, é o que a gente pensa, eu sou insubstituível, ele precisa de mim, né? Então ele vai ficar comigo, ele não vai me largar, é o medo do abandono, né? Mas você sabe qual é o problema nisso, Carla? Eu disse para uma amiga esses dias. O problema é que ele precisa da gente. Nós somos as melhores mulheres do mundo. O problema, todos eles vão precisar da gente. Todos eles vão. O problema é que nós não sabemos escolher aquele que vai devolver aquilo que a gente merece. Aí Com que tá a questão. certeza. Com certeza. E a questão da intensidade também. De codependência. Não pode entrar assim na codependência, na relação. De cabeça. Tu tem que botar a pontinha do pé, dar uma olhadinha, como é que tá, se tá quente, se tá frio, se dá pé ou não pra te entrar. Hoje eu sei, né? Mas na época eu não sabia. Então eu entrava de cabeça, me mergulhava. Ai, azar. Ah, ele é bom, ele é querido, ele é bonito, ele é sei lá o quê. Vamos lá. E aí dava tudo de mim. Exato. E fora, ó, ela falou aqui de romantizar, né? A gente romantiza tanto, né? Que a pessoa nem a gente já tá pensando naquilo que ela vai ser um dia, né? Tudo culpa da Disney, né? A Tudo gente entra culpa no da Disney. relacionamento já imaginando que ele vai ser um dia, né? Eu nem aí. Uhum. Não, ele vai se transformar porque eu quero que ele se transforme. Eu vou fazer. Eu vou Porque eu fazer mereço. tudo. Eu mereço que ele se transforme. É isso Não, aí, né? olha, é triste. Se não fosse trágico, era cômico. Olha só a Fernanda dizendo, né? A gente faz exatamente isso, Fernanda. A gente se entrega assim, né? E se tiver que escolher entre quem vai sacrificar alguma coisa, é a gente que vai sacrificar, né? Eu dou conta. Eu sou a fortuna, eu dou conta, eu me sacrifico. Tá toda despedaçada por dentro, mas por fora não. Eu sou a fortuna, eu consigo, eu vou dar conta.
Não, olha, essa frase da fortuna, eu já É. caio fora, sabe? Não quero ser fortuna, eu não quero ser Não, mulher eu também maravilha, não. eu não quero ser guerreira, eu não quero ser nada disso, né? Eu também não. Não, agora eu não quero mais. Deus, livre. Dá muito Chega! trabalho, né? Ó, ela perguntou aqui como saber escolher. Como saber escolher? Outra, ó, a Carla deu uma dica muito legal aí. Primeiro, ir devagar, né? Ir devagar. Controlar essa intensidade. E para isso, a gente precisa ter autoconhecimento, né? Precisa entender quem a gente é e buscar saber essas questões de padrões, né? Conhecer a nossa história de vida. Entender o que são os gatilhos emocionais, porque tem muitas vezes que a gente entra em relacionamento abusivo por gatilhos, né? Então, de repente, a gente libera um gatilho de rejeição por algum fato que aconteceu na família, gatilho de carência. E aí, naquela primeira mensagem do aplicativo lá que você recebe, você para que você vê, você já está envolvida, já está naquele lugar que você não deve. Então, assim, ir devagar, né? Procurar autoconhecimento para poder saber, né, o que você está, o que você. Mudar os padrões, né? Uma coisa interessante que eu acho do nosso trabalho, Carla, é definir, além de você saber o que você, quem você é, definir quem você quer trazer para a sua vida, né? Eu tive a oportunidade, numa das minhas clientes, ela era evangélica, e nesse momento da reconstrução da mulher após um relacionamento abusivo, ela fica muito fragilizada. E como ela se perde a sua identidade, né? Ela começa a trazer dúvidas até com relação à sua própria. Começa a mesmo, né, com a sua religião. Começa a discordar de algumas coisas. E dentro dessa terapia que eu fiz, foi muito bonito o processo que ela foi passando de autoconhecimento, quando ela entendeu que na questão dos valores, né, tinha um valor, não tinha a ver nada com religião. Assim, vendo o processo dela, um processo muito dolorido de muitos anos de abuso, ela assim, dizendo, falando das necessidades dela, né? Quais são as minhas necessidades, né? E quando eu começo a observar e ver as minhas necessidades, é aí que eu tô começando a ficar pronta para pensar em trazer alguém para minha vida. É quando eu consigo entender o que eu não quero perder, né? Então, quando eu consigo, vou dar um exemplo, tá? Vida é que eu não quero que ninguém atrapalhe. Cada vez que aparecer uma pessoa ali que atrapalhar, você vai saber agir, né? Quando você colocar na sua cabeça que a questão financeira é importante para você, você não vai trazer pessoas na sua vida para te atrapalhar nesse sentido. Quando você for sabendo, entendendo o que você tem de importante, o que você não quer perder, é aí sim que você está preparada para entrar no relacionamento. Porque relacionamento não é isso que a gente aprende, Carla, nos nossos cursos. O relacionamento, esse relacionamento instintivo que a gente vai, já vê o sorriso e já se apaixona, já se entrega. Isso daí é romantizar, né? É, Na verdade, o relacionamento ele pode ser construído, né? Você pode sim mentalizar, buscar aquela pessoa que vai cair dentro do perfil que você vem buscando. Mas para isso demanda exatamente. inicialmente autoconhecimento, né? Autoconhecimento e ter certeza do que tu quer e do que tu não quer, porque é aquilo, tem coisas que defeito todo mundo tem, mas tem coisas que tu aceita no relacionamento, tem coisas que tu não aceita. Então isso é bem importante. Eu sempre digo para as gurias fazer uma lista, né? O que é aceitável no relacionamento e o que não é.
Tem coisas negociáveis, tem coisa que não dá para aceitar. Isso varia muito. Para mim pode ser aceitável, para ti não, mas tu tem que ter bem claro isso, né? Para quando tu for te relacionar. Porque daí se tu vê uma característica assim num cara, tu não, peraí, aí não quero. Aí eu não quero, daí tu já vai descartar. Então é mais difícil de tu entrar em uma furada, né? Digamos. E é legal, né, Carla? Porque quando a gente vai se relacionar sem esse conhecimento das relações e sem esse autoconhecimento, a gente acaba colocando certas características embaixo do tapete, né? Então aí eu vejo lá alguma coisa que eu não gosto, que não faz parte da minha vida, que não queria para mim, só que eu já tô tão envolvida que eu pego aquilo e jogo para baixo do tapete, Uhum. né? E aí, uma coisa muito importante, carinho, sexo, noites prazerosas, é só uma pequena parte da vida, né? Vamos falar lá que pode ser Exatamente. menos de 5% da vida. Embora o sexo dentro do relacionamento é um pilar muito importante, que é o pilar da intimidade, porém, esses momentos são poucos. O dia a dia da nossa vida é resolver problema, né? É acordar, Verdade. saber, vai fazer o café, derruba a água, derruba o pó, né? Já tô falando de mim já logo começando o dia, né? Já derruba o pó, aí você já fica estressado, né? Aí você tem a conta para pagar e você tem que fazer o seu trabalho para poder entrar dinheiro, tem que estudar para poder melhorar a sua renda, tem que se preocupar com os filhos, levar o filho para a escola, buscar, falar com a professora, a nota que tirou. Então, é um tempo inteiro resolvendo problema. Se você olhar só, ai, mas é gostoso, ai, mas aquele abraço, ai, mas aquele beijo, ai, mas aquele sexo maravilhoso. Isso aí é pouco perto do que é relacionamento, né? Tem que ter, sim, afeto, intimidade, sexo, tudo isso tem que ter. Mas se não tiver os valores que caem dentro do que você também quer para você, não tem relacionamento que Era isso resista. que eu ia dizer. É os valores, né? Os valores parecidos. Isso é imprescindível, tem que ter. Senão não vai dar certo. Não adianta. A codependência sabota. Sabota porque É. ela vem assim, é uma coisa assim, você vê a pessoa precisando de qualquer coisa, bate um sininho lá na sua cabeça, vai lá, ajuda, 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 ajuda. Ai, que horror, meu Deus. Aham. Bem assim. Aí agora hoje não, né? Hoje eu tô trabalhando bem isso em mim, não. Agora se eu vejo já, não, para aí, freia, Carla, não. Deixa ele que sabe dele, claro, na medida do possível, se tu puder dar uma mãozinha, tu dá, mas assim, uma mãozinha e deixa o outro, né? Não pega pra ti aquele problema, né? Que era coisa que eu Isso é... fazia antes. Então hoje Sabe, não. Carla, o que eu abomino, assim, na educação dos filhos? Eu abomino, né? Quando a gente tem filha mulher, a gente fica naquela vibe de que ai, não pode ter muito namorado porque vai ficar falada. Ai, né? A filha começa a namorar, a mãe já idealiza o casamento, mesmo nos dias de hoje. É, ainda Acontecer tem. isso Uhum. diariamente, né? Gente, isso acaba com o direito da mulher de viver. Eu, por exemplo, eu tive um relacionamento durante 26 anos, né? Quando eu saí, quando eu me divorciei, parecia uma menina. Eu voltei a ter meus 15 anos, 14 anos, porque as minhas ações diante das situações, dos relacionamentos, eram de uma menina de 14, 15 anos. Eu não Não tinha sabia me experiência, né? relacionar. Não tinha experiência nenhuma, É, entendeu? sim. Claro que, como eu fui logo buscar entender o que estava acontecendo, estudar e terapia e tudo, eu consegui, assim, ir amadurecendo. Ainda estou no processo, tá? Ainda estou no processo. Mas a Sim, minha isso leva ingenuidade, tempo. a minha imaturidade para relacionamentos me trouxe grandes problemas, né? Que hoje Sim. eu vejo como vivências necessárias para esse trabalho que eu tenho hoje. Mas que, se fosse outra mulher, iria entrar em rascada, né? Porque é isso, você sai de uma relação abusiva, carente, sozinha, vulnerável, e nesse caso, né, casada com 16 anos, a vida toda casada, né? Você não É. sabe se relacionar, você não sabe sequer o que fazer quando você tá com um homem, né? Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui jantar com um homem, eu perguntei para uma moça de 20 anos, eu pago a conta? Meu Deus do céu.
sabe mais Porque do eu que não como é sabia o que que é a coisa, né? fazer, entendeu? Né? Então, Não assim, sabe como é que essa funciona questão mais. que a gente coloca. Então eu falo, eu abomino, porque né, as mulheres também têm direito de viver, têm direito de experienciar, né? Para poder adquirir maturidade. Tem coisas que a gente não amadurece só vendo e ouvindo, a gente precisa viver, né? Tem que Vivenciar, passar. né? Tem que E passar, com certeza. exatamente, né? Então, assim, é por isso que é importante a terapia, né? Por isso que é importante esse trabalho com o É, especialista, né? Até a Fernanda está dizendo aqui. Fernanda, se a gente não se prepara, muitos raposos aparecem. Inclusive, eu coloquei um post esses dias dizendo: cuidado com homens casados, se você está pós-divórcio. Cuidado com algumas questões de carência que vão te sabotar, né? Então, assim, realmente, a gente sai dessa relação abusiva e a gente fica vulnerável, né, à outra. Né? E a gente fica sem saber o que fazer em muitas é. situações. Exatamente assim. Eu, quando saí dessa relação, eu tive depressão, crise de pânico, né? Ansiedade, todas aquelas coisas que acontecem, né, quando a gente sai de um relacionamento abusivo. E o que me levantou foi a terapia. Com certeza, eu cheguei a ficar, eu fui empurrando com a barriga, né? A gente vai tentando, né? Não, eu vou dar conta, não vou precisar, não vou precisar. Aí chegou um momento que eu não aguentava mais, assim. A minha ansiedade estava lá em cima, estava começando a entrar em depressão, e eu digo, meu Deus, eu preciso de ajuda, não vai ter jeito. Aí foi quando eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga maravilhosa, que é a Paola Bonatti, que eu amo ela de paixão. E foi ela que me levantou. Daí sim, aí ali eu comecei a entender tudo que eu estava vivendo, e aí comecei a estudar, e consegui sair da depressão, da ansiedade, graças a Deus. Hoje eu estou super bem. E aí comecei a me aprofundar, né? A estudar o que tinha acontecido afinal comigo, e aí consegui entender. Aí foi quando eu me especializei, e aí eu digo, bom, aí o que eu fiz uma missão de vida para mim, assim, porque eu penso, eu não consegui ajudar minha mãe, né? Que nem eu te falei, que eu fiquei muito frustrada, digamos assim. Claro, eu não entendia, não tinha ferramenta para ajudar ela na época, né? Mas aí eu acho que esse meu trabalho de agora é tipo, é o que eu posso fazer, né? Pelas outras mulheres, já que eu não pude fazer por ela, eu tento fazer pelas outras. Então é uma coisa que é uma missão de vida, assim, para mim, né? E eu amo o que eu faço, amo. E aí foi que eu comecei nesse trabalho. Temos, né? Quando a gente fala melhor ficar sozinha, a gente também está se sendo abusiva conosco, porque nós merecemos ter um companheiro, nós merecemos aprender a nos relacionarmos, né? A entender que perfeição não vai ter, porque cada pessoa vem da sua história de vida, tem a sua família, tem o seu jeito. Mas se não existir o abuso, se a gente saber colocar o limite, porque muito vai do limite que a gente coloca, né, para que o abuso possa aumentar e possa se transformar num abuso, né? O gaslight mesmo, os estudiosos falam de dança do gaslight. Você só entra no gaslight, que é a manipulação emocional, se você sabe a dança. Então, se você tem lá alguma coisa que te liga àquela manipulação, você vai ficar. Se você não tiver, se você saber colocar o limite, você não vai ficar, né? Mas é isso, é exatamente isso. Falar sobre o assunto, eu acho que é o caminho, né? Claro É o que que a não gente é só tenta fazer, né, assistindo, Elaine? não é só assistindo live que vai curar, não é, né? Não é só lendo livro que vai curar. A gente sabe, né, Carla, que para trabalhar esse processo que nós vivemos de autoconhecimento, é preciso uma terapia, é preciso um apoio, né? Mas que com o apoio você consegue ficar desperta. Eu acho que essa palavra desperta, né? Não é esperta.
esperta é demais, porque dentro das relações vão acontecer algumas coisas, mas você fica desperta, né? Desperta para você, para o que você quer para sua vida. Eu acho que Com isso certeza. é o mais importante. E o que você não quer, né? Porque mesmo que você caia, quando você começar a ver a verdade, você vai tirando assim, como tirar com a mão, né? Você tira com menos culpa, ou quase sem culpa, né? Praticamente. Não, não quero isso pra mim. Ah, eu vi, experimentei, gostei, mas isso aqui não serve, né? Ah, eu vi, experimentei, gostei, mas isso aqui não serve. E aí, controlando sempre a codependência, né? E o Codependência, conhecimento dependência. também, né? Porque quando tu conhece a dinâmica do relacionamento abusivo, fica mais fácil. É como tu disse, claro, todas nós estamos sujeitas a cair de novo, não tem. Mas tu consegue já farejar, né? A gente já fica, eu pelo menos já fiquei com aquela. Quando eu É, eu vejo uma falo assim, situação assim, meio aí tem coisa. Aí eu já nem quero saber, já nem. eu falo que Fica um pouco uma mais coisa eu fácil, né? garanto. 26 anos num abuso eu não fico mais. Isso eu te garanto. Eu posso, Deus o livre! eu posso Não, pelo até me amor de enganar Deus! em algum momento, mas loguinho Ai, a minha não. visão vai abrir e eu vou enxergar o que eu preciso enxergar, né? E é Ah, com isso. certeza. Eu ainda fui menos tempo, né? Graças a Deus, mas vivi com meu padrasto, muita coisa horrível, assim, mas a minha relação mesmo ainda foi menos tempo, pelo menos. Né? Mas foi bem difícil de sair também, porque eu não enxergava, e daí eu acabava me moldando naquilo, né? Foi bem complicado, assim. E logo que eu Bem, saí Carla, também, olha, né? foi Abstinência. mais de uma hora. Sério? E não caiu a live? 1h10, as minhas lives não estão caindo mais depois de uma hora. O Ah, que bom. Instagram me deu de presente um tempinho a mais, Ah, né? que bom. Então, Ah, Carla, então eu gostaria de te agradecer, né, pela presença. Eu eu te acho que a nossa agradeço. live foi muito gostosa, né? Eu acho Eu que acho. live, eu acho que live é isso, né? É descontrair, é uma aula, mas É, é uma aula descontraída para a pessoa poder se conectar, dar um pouco de risada. Esse tema é um tema muito pesado, então eu venho é. trabalhando com alguns vídeos, algumas dancinhas, né? Tem Algumas que ser. brincadeiras, se é raposo, se é Romeu, para ajudar a refletir e de forma descontraída, Descontraída. para que a mulher possa sorrir, porque eu sei o quanto é difícil a vida de uma mulher codependente, de uma mulher que vive um relacionamento abusivo. Então nós estamos aqui para isso, para trazer para você a vontade de sorrir, a vontade de viver novamente, a trazer para você o seu merecimento, que você E é mostrar que é capaz, possível, né, Elaine? É que você possível. pode. A gente está aqui rindo, né, brincando, mostrando que é possível. Hoje a gente é feliz e a gente passou por muita coisa e estamos aqui. Então, para todas E que acho que estão sabe nessa o que é situação, é melhor? possível. Sabe o que é melhor, Carla? A gente está aqui falando assim abertamente. Nós não estamos aqui bancando a fortuna, nem a melhor. Nós Não. estamos aqui dizendo que podemos cair sim de novo, entendeu? Sim, Só com que, certeza. só que 26 anos eu não fico mais, eu garanto. Não, pelo amor de Deus. Eu te tiro de lá. Eu te busco. É a coragem de ser imperfeito, né, Elaine? É É isso. exatamente isso, a coragem de ser imperfeita, né? Isso E aí, eu, a vamos para primeira isso. live, né? Eu te agradeço muito, assim, porque é a primeira vez que eu faço uma live, eu morrendo de medo, assim, meio apavorada. Mas eu acho que agora no final eu fui me descontraindo um pouquinho, assim. É que a gente fica meio, Eu né? acho, A primeira olha, vez a gente nunca esquece. eu acho que foi, assim, ao meu ver, foi perfeita. Você tá de parabéns, viu, Ai, Carla, obrigada. Morrendo de vergonha, mas tô aqui. pelo seu trabalho, pela sua Obrigada. dedicação, né? E vamos juntas nessa luta aí para falar de Vamos, com relacionamento, certeza. melhorar, né? Também melhorar os relacionamentos, porque tem tantos casais hoje em dia aí que, por causa de pequenas coisas, acabam com seus casamentos, né? Então a gente É está realmente verdade. precisando falar de relacionamento, falar de amor. O que é É verdade. amor, né? Para que E o que é amor dê possível, né? certo. O que É precisa para que o possível. amor dê certo, né? É possível um relacionamento saudável, né? Tem Sim. homens bons, que isso eu escuto muito também das gurias. Ai, mas é tudo igual, homem é tudo igual. Não é, gente, não é. Tem muito homem bom por aí. É a gente que tem que aprender a escolher, mas a gente, mas tem.
Então vamos ter isso na cabeça. Vamos escolher bem e vamos ser felizes. Com certeza. Olha o Evandro dizendo que ele amou você dizer que a culpa é da Disney. Olha, Carla, eu acho que eu vou ter que colocar ela no meu Instagram, viu? Mas a culpa é da Disney, é da Bela Adormecida, da Cinderela, da Branca de Neve. Gente, tchau.